Voltar pra casa é tema de música, das comédias aos filmes mais tristes e também é tema de podcast. Hoje, o Bifest vai aproveitar que é a última corrida do Carlos pela Ferrari na Espanha e vai mergulhar nesse cenário. O James Bowles já tá todo soltinho quando o assunto é o Carlos na Williams. Até a hora dessa gravação, nenhum anúncio foi feito e se isso é bom, não é. Mas como a gente já sabe que o bom não vai acontecer, vamos esperar. E esperar em casa é sempre melhor, porque tem lugar pra sentar. É o que eu sempre digo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá! Como vão vocês nessa semana linda ou semana feia? Depende, não sei como é que tá pra vocês. Linda, vai terminar com o pódio do Carlos Sainz. Linda! Olha, eu tô querendo saber as apostas de vocês, hein? Mas, primeiramente, meu nome é Giovana. E eu sou a Luísa. E sejam bem-vindos ao Bifest Podcast, o lugar onde, se você quer ser o primeiro, você precisa ser rápido. E home race, a impressão que dá é que a gente só fala de home race nesse ano, né? E assim... Que bom, né? Que bom, porque home race ela tem um quê especial. E na semana a gente tem home race de 2 queridinhos do Bifest, né? Vamos adivinhar? Carlos Sainz e Fernando Alonso. São 2 dos nossos queridinhos, a gente adora falar sobre eles. Vocês também adoram falar sobre eles conosco. E a gente pensou que seria nada mais adequado do que fazer um episódio falando justamente sobre essa corrida que é tão especial pra eles dois, mas também que representa coisas tão diferentes pra cada um deles, né? Sim, com certeza. E eu acho que um ponto muito legal que une os pilotos é correr em casa como um evento ainda mais importante do que o restante do calendário. Inclusive, tem a brincadeira do Piastri, né? Que ele não só percebeu isso, como ele está tentando fazer com que todas as corridas sejam a sua corrida de casa. Mas, assim, é impressionante como o apoio dos fãs, como estar em casa traz uma pressão pra eles, mas também pode ser muito importante, né? Exatamente. E eu achei que seria legal a gente pensar, porque... pensando em como é que a gente ia falar sobre isso no podcast, eu fiquei assim, nossa, mas a gente fala muito de home race, e eu achei que nesse ano isso estava especial. Mas é porque nós tivemos algumas home races especiais nesse ano. Sim. E que nem tu falou, teve essa brincadeira do Piastri, que também foi mais uma questão que trouxe em jogo. Que de bobo não tem nada, né, gente? Pra ser o próximo futuro campeão mundial, não dá pra ser bobinho. E fica a pergunta se o Lando agora é um americano de Miami, né? Olha... A vibe a gente já tinha alinhado que ele tem, A gente já alinhou pra vocês. Mas, nesse ano a gente teve o Yuki no Japão, que foi a primeira vez que ele marcou pontos em casa. Sim. Foi super especial. Não sei se vocês lembram aquela comemoração muito legal que e os fãs japoneses também são os amores, né? São os amores, eles ficaram muito felizes. Sabe aquela plaquinha que eles montam pra fazer que é fulano P1, fulano P2? Sim. Eles fizeram, tipo assim, dos pontos que o Yuki fez, chegou P10, mas teve plaquinha. Fofo demais, porque são pessoas que tu repara que torcem pelo piloto, sabe? E ninguém ali esperava, apesar de desejar, acredito, que o Yuki pegasse um pódio, mas Sim. assim, as pessoas estavam torcendo por ele, que ele marcasse pontos, que ele fosse bem, que não desse ataque. Aliás, vamos dizer, né, o Yuki melhorou muito essa O Yuki dos melhorou ataques. muito. É porque Querido. Ele ficou famoso porque ele era jovenzinho e ele era muito atacado no rádio, ele ficava, enfim... Eu não lembro se a gente falou no último episódio que o Yuki teve o contrato estendido. Acho que a gente falou, assim. Mas enfim, merecidíssimo se a gente falou, vou falar. Não, a maturidade do Yuki, honestamente, sendo sem piada, assim, eu acho que ele tá de parabéns. Querido. Merece demais a renovação. E o Zhou Guanyu, né, falando nos asiáticos, tipo assim, na China teve aquela cena inesquecível dele, emocionadíssimo, com os fãs chamando pelo nome dele, torcendo por ele. Mesmo que ele não tenha tido lá um resultado tão expressivo, né, assim... Eu acho que... Eu não me lembro qual foi a pontuação dele, mas eu me lembro que eles colocaram, inclusive, uma plaquinha especial pra ele. Sabe quando eles chegam em Parque Premier depois da corrida? Que tem a plaquinha do 1, 2, 3 e o resto fica num outro canto. E assim, e tem toda uma questão da cultura oriental em relação a não demonstrar tanto as emoções, né? De ter esse comportamento mais contido. E assim, então, pra um homem chinês se ajoelhar, né, assim, no chão, no asfalto onde ele correu, emocionado, né, assim, isso é muito, muito expressivo. Aqui no Brasil a gente é muito acostumado a expressar as emoções, enfim, né, e talvez pra gente não tenha tido tanto esse impacto como teve certamente pros fãs da China. Nossa, com certeza. E essa questão, o Yuki foi marcado por muita alegria, e óbvio, a gente tinha muita alegria na China também, mas essa questão da emoção, eu acho que pegou muito mais na home race do Zhou, né?
E, Sim. ao mesmo tempo, a gente também tem os altos e os baixos das home races, né? E talvez tenha algum engraçadinho que vá, enfim, achei engraçado que eu vou trazer a home race do Logan Sargent aqui, de Miami. Engraçadinho? Tu acha? Na internet? Nunca, né? Ai, mas isso por aí, que tu achou isso? Isso aí porque esse podcast aqui não tá rodando no X. No X a gente só faz piadinha. A gente não traz as vulnerabilidades. Mas a questão Ai, Deus me livre. Imagina um estranho saber dessas coisas. Mas a questão é que em Miami, aliás, Logan Sargent, ele é da Flórida, né? Então Miami é, tipo, extra home race pra ele. Não tem a vibe, né? Não tem a vibe. Tem outros pilotos que tem mais a vibe. É. Mas ele teve um DNF. Aí vai ter o engraçadinho que vai falar, tipo, ai, Logan Sargent, DNF. Mas enfim, foi um DNF que não foi causado por ele. Ele foi uma peixada com o Magnussen. E a primeira coisa... Mas tu vê, né, também, uma coisa que quase nunca acontece uma coisa inesperada. Olha só. Mas uma das primeiras coisas que ele falou no rádio depois disso foi... Ele perguntou, eu fiz alguma coisa de errado? Sim. Ele super emocionado, enfim, porque... Tem essa pressão extra da corrida de casa. A gente lembra que ele, a Lia Bloch também, que é a pilota da Fórmula 1 Academy da Williams, eles passaram a semana antes fazendo um monte de aparição em mídia. Tem toda uma função que envolve só na home race. Aí vai lá e, tipo, a corrida não termina do jeito que tu gostaria. E o Logan já começou essa temporada muito questionado a respeito da sua permanência na equipe, que não foi confirmada até agora. Sabe-se Deus por quê. Ai, ai, Carlitos, ai, ai. Não, e justamente no fim de semana de Miami era quando tinha toda aquela função, toda aquela fofoca de que, o Kimi Antonelli ia correr em Imola. Não sei se tu te lembra disso. Sim. A pessoa falava, porque... Enfim, é que essa função de estarem adiantando a super license do Kimi Antonelli já é antiga. Que foi aprovada agora, né? Foi. Eu acho que no último episódio a gente não tinha tido esse timing ainda. Pode ser, eu não me lembro também, mas foi aprovada. E assim, foi aprovada pra ele conseguir tirar a licença com 17 anos, sendo que ele faz 18 anos em 2 meses. Então eu não sei se, sei lá, pode ser que entraram com pedido há muito tempo e a FIA só aprovou agora e nem faz mais tanto sentido. Pode ser que vamos ter algumas surpresinhas pela frente, vai saber, né? Ai. Olha, gente, pra mim falar da Williams é um assunto sensível, tá? Mas já que tu falou de Miami, agora em Barcelona, finalmente a Fórmula 1 Academy volta a correr, que a última corrida foi em Miami. Olha o gap enorme. Nossa, é muita diferença, né? Porque são muito menos corridas, já né? foram, tipo, acho que 4 corridas do calendário da Fórmula 1. Se não me engano, sei lá. Desde Miami? Já foram umas... Sim, porque depois teve Imola, depois teve Mônaco, Montreal e agora vai Barcelona. E em Barcelona, a Nerea, que é pilota da Fórmula 1, vai correr em casa também. Ela também é espanhola. E, enfim, ela aproveitou essa folguinha pra se casar. A pequena folguinha da Fórmula 1 Academy, pra vocês terem uma noção de tamanho. Lua de mel, enfim, mas esse ponto da Academy a gente conversa outra hora. Mas, enfim, ela também está em home race esse final de semana. Não, e Barcelona, eu acho que é muito interessante a gente pensar, porque por algum tempo a Espanha não era um país que tinha tradição de automobilismo, né? Sim. E nós temos algumas poucas figuras que fizeram um impacto muito grande, como o próprio Carlos Sainz Sr., que ele trouxe a cena do Rally. O Rally era transmitido na TV espanhola por causa dele, por causa de um atleta. E, obviamente, o Fernando Alonso, né, que trouxe todo esse prestígio para o automobilismo espanhol e tá ali até hoje, um dos pilotos mais importantes, enfim. Sim. Da história. Viu muitas gerações chegarem e saírem do grid e ele fica lá, né? E ele tá lá. Ele continua. Não, é impressionante porque a gente gosta muito de falar de alguns casos um pouco mais antigos. Um pouco mais antigos, tipo assim, não super antigos. Não sei se vocês sabem, por exemplo, eu fui ao show da Taylor de Taylonso, um caso antigo. Um caso antiguíssimo. Mas, às vezes, a gente sempre fica pensando, porque, assim, os conteúdos, eles são muito melhor recebidos, às vezes, quando são de pilotos que estão no grid atual. Obviamente, né? Claro. Porque é um assunto de agora, a gente tá, enfim, mais habituado, mais ambientado. Manda foto de agora. E aí, às vezes nós postamos uns conteúdos de uns pilotos um pouco mais antigos, a gente fica pensando, mas será que o pessoal vai se identificar, de repente, o pessoal que começou a acompanhar mais recentemente, não conhece e tudo mais. Mas sempre que a gente quer puxar uma veia de um piloto antigo, a gente sempre pega assim, o Alonso já tava no grid? Ou então o Jos Verstappen. O Jos também, com aquele garfo maldito dele, também sempre faz o sucesso. Jos, o pessoal sempre engaja, né? O pessoal fica assim, olha, a gente aqui em Volta Redonda, o Jos não entra. Isso. Eu adoro esses comentários que vocês deixam. Passou aqui na 116, o pessoal faz uma barricada. Não passa da arena do Grêmio.
Mas, e esse ano, enfim, a gente teve a famigerada home race do Leclerc, que ele finalmente ganhou. Finalmente! Então é mais um grande tópico de home race que a gente falou nesse ano. Sim. E o Leclerc vai carregar a tocha olímpica em Mônaco, como um monegasco. Gente, vocês viram? Eu quero ver aquele abriguinho, porque eles estão obrigados Eles a têm usar a roupinha, um né? abriguinho péssimo. Gente, mas que rolê aleatório. Não é aleatório. Eu achei legal, mas é um rolê aleatório, Claro. sim. Não é aleatório. Vai o príncipe de Mônaco, ele... Ah, eu achei que ele era o príncipe de Mônaco. Não, eu tô falando da realeza, tipo... a ascendência ao trono. Os bem-nascidos. Isso. Não, mas não achei aleatório. Não, achei bem Quando que vai legal. ser, será? Vamos fazer uma cobertura disso. Eu vou adorar consumir esse conteúdo, não sei vocês. Eu também. E já deixa meu questionamento por que a família Sainz não fará isso na Espanha. já quero explicações do Comitê Olímpico Internacional. O problema da família Sainz... Tá, qualquer coisa nós vamos lá reclamar também. Nós temos foto disso aí, conseguimos fazer esse conteúdo. Conseguimos. O problema da família Sainz é que começa a chegar os primos. Os primos pra ir junto. Eu já falei isso aí pra vocês. A gente já falou sobre isso. E olha aqui, ó, o primo esse parece que não é bom de negociação, né? Já deixa aqui. Já parece que é o quê? Um pouco demorado. Enfim, vamos ver. Não tem a mente pro business, né, não. gente? E por fim, um último ponto de home race que eu separei pra trazer pra vocês que aconteceu esse ano foi Lance Stroll em Montreal, que aqui também chegou engraçadinho da internet. Aí vai falar do Stroll, não sei o que. Sim. Mas o Stroll, ele nunca... Todas as vezes que ele terminou... Quer dizer, não terminou, né? Todas as vezes que ele terminou a corrida de casa... Que dó! Dessa vez o engraçadinho fui eu. Ó, toda vez que ele terminou a corrida de casa dele, ele sempre termina nos pontos. Que bom! E, inclusive, ele... O Checo não fez isso no México, por exemplo, ano passado. Não fez. Inclusive, esse ano ele bateu o recorde do Gilles Villeneuve de pessoa que mais marcou pontos. Aí, fala de novo. Eu pessoa que não fala francês. Aí que pra mim é o Gilles Villeneuve. O Gilles Villeneuve, né, gente? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu falei e a super Giovana, agora. A gente fazia aula de italiano uma época, né? E aí... A gente começou a brincar entre nós de falar em italiano com sotaque porto-alegrense. Isso aí deu uma merda. Buongiorno, Luísa! Buongiorno a tutti! É porque gente, o sotaque... isso aí destruiu a nossa aula. Nunca mais a gente conseguiu. Não, é que assim, olha, o sotaque porto-alegrense, ele é especial. Eu adoro, sabe aquele clipe do... Sabe a novela Mutantes, Caminhos do Coração? Sim. Todo mundo já viu aquele clipe da mulher que se encontra com o Homem Gelo, né? Bahamas, que poder legal. Então, quer dizer que tu me congela. Tu nunca viu esse vídeo? Gente, novela da Record, Mutantes Caminhos do Coração, um ícone da televisão brasileira. Eu amei. E ele era gaúcho. Que poder. Não, a guria era gaúcha. Entendi. E ela fala assim, então, se eu fazer não sei qual coisa, tu me congela. Muito bom. Mas, foca. Seria a nossa home race, né? Seria a nossa home race, enfim, de Villeneuve. Mas a gente fala muito de home race e a gente fica... Mas assim, qual é a diferença que faz, tá? E eu, como sempre, pesquisei pra gente fazer esse episódio. E eu achei umas threads no Reddit de um pessoal mal amado ali, que fica tipo assim, não faz diferença nenhuma, tu corre igual. Faz sim. A pessoa, ela não entende, assim, as emoções do esporte, né? Ela não entende as questões. E assim, pode ser uma coisa muito legal quando dá certo, como por exemplo com o Leclerc esse ano, mas também pode contribuir muito pra dar errado, pela pressão, pela emoção, né? Tipo, então assim, não tem como a gente considerar que o fator local não influencie. Pode ser que pra uns influencie de uma forma boa e outros de uma forma ruim, enfim, influência é assim, né? Boa e ruim. Mas, claro! Não, porque eu acredito, assim, que deva ser muito difícil tu controlar essa questão da pressão externa, sabe? Porque, assim, a equipe já começa, vamos correr em casa, aí a Fórmula 1 faz, aí os fãs, daí já tem, tipo assim, sempre tem ativações diferentes pra quando é a casa do piloto. Ontem mesmo, né? A gente vai subir um Reels, a essas alturas já subiu, então falarei. Mas a Aston Martin preparou
uma super função ontem naquele programa de Fórmula 1 nas escolas, daí recebeu uma gurizada. No Museu lá. Fernando Alonso. Isso, o Alonso estava lá, correram de kart, mostraram como que funciona a estrutura da equipe, nananã. Então, assim, é especial, é diferente e não tem como o atleta não sentir isso, né? Assim, e vai muito da emoção e da cabeça dessas pessoas de conseguirem conduzir isso de uma forma a ser benéfico, né? Ser o mais benéfico possível, se é que... Não, com certeza. É uma redundância isso que eu falei. Não, mas é verdade. E até porque se a gente para pra pensar, a gente gosta de torcer pro nosso pessoal de casa, né? Sim. Então, na home race, tem muito mais fã do piloto que é daquele lugar ali, torcendo, apoiando. Então, essa pressão, ela só aumenta. Por exemplo, nós somos brasileiros, a gente sabe que a gente gosta de torcer pra brasileiro, né? Claro. E, inclusive, isso é um ponto que a gente fica, enfim, conversando muito, porque a gente sabe que a gente tem um piloto reserva brasileiro no grid, que, enfim, acho que a maioria das pessoas adoraria ver a oportunidade de correr. Que correu o Le Mans agora. Que é o Drogovic, né? A gente parece fazendo um suspense. Quem será que é o piloto? Não, e a gente tem muito... Enfim, a gente tem muito essa questão do piloto brasileiro, né? E é diferente tu torcer pra alguém que é do mesmo lugar que tu é, assim. Mesmo que a Fórmula 1 não seja clubista, no sentido de, eu nasci fã da Mercedes, eu sempre vou ser fã da Mercedes e só Mercedes. Tipo, não, isso não existe, né? Sim. A gente até falou sobre isso no TikTok, sobre a diferença de um fã de piloto e de um fã de equipe. E eu acho que na Fórmula 1, o mais difícil que tem é tu ser um fã de equipe, né? Sim, e tem uma coisa que eu sempre penso, eu já dividi com a Gi várias vezes, e eu tenho até um certo receio de falar sobre isso, porque é muito fácil a gente ser tirada de contexto e mal interpretada nesse sentido. Porque eu acho, me parece que os fãs brasileiros estão sedentos por um piloto brasileiro no grid. Mas com certeza. E... ponto, né? Assunto encerrado. Nós, como fãs brasileiros, também gostaríamos disso. Por favor. Mas... qual seria o preço de, nesse momento, nós termos um piloto brasileiro lá? Sabe? Assim, a gente quer que seja um brasileiro, ponto. Então, assim, pode vir na Alpine, pode vir na Visa Cash App, Pay Now, Cashback. Buy Now, Pay Later. Pode ser assim, em qualquer uma das equipes. Porque daí o que nos importa é ter um brasileiro lá. Ou não, a gente quer um brasileiro que seja competitivo, a gente... Eu espero estar conseguindo me fazer entender nesse ponto. Não, eu acho que dá pra entender, sim, até porque a gente tem falado muito sobre isso em relação ao Carlos Sainz, né? E no Carlos Sainz, porque tem, enfim, várias equipes, na verdade, todas as equipes que tá sendo cogitada a ida dele são muito abaixo da equipe atual. Sim. E, de qualquer forma, eu acho que as pessoas, todo mundo, é um consenso, a gente prefere ver ele no grid, numa equipe ruim, do que fora do grid, né? Sim, eu concordo, eu acho esse teu exemplo perfeito, mas eu acho que, atualmente, isso talvez não se encaixe para um piloto brasileiro, porque não tem nenhum brasileiro no grid. A exceção do cidadão honorário Lewis Hamilton, né? Sim. Obviamente. Não, mas, assim, é pra pessoa não perder o seu lugar, né? Porque o Sainz, ele já tem a fanbase. O Sainz, ele é piloto da Ferrari, sabe? É uma equipe tradicional. Ele construiu a história dele na Red Bull, na McLaren, sabe? Poxa, ele não teve um super sucesso. Porém, depende, né? Pra nós, ele teve. Se isso na não nossa fazer opinião. sucesso, com licença. Mas, assim... Ele já tem o lugar dele constituído ali. Qual é o meu receio? Sobe um brasileiro, tá? Ai, ótimo, sobe um brasileiro. Num carro ruim. O cara passa vergonha. A gente gostaria que fosse um brasileiro como o que o Logan Sargent tá passando agora? Isso é um ponto que a gente precisa considerar. Porque um piloto novato que vai entrar no grid, ele não vai ter experiência. E a gente sabe que a gente tá numa era da Fórmula 1 em que experiência conta muito. A gente pode pegar um grande talento, botar num carro de Fórmula 1, e a gente sabe que ele não vai ter, por exemplo... eu vou pegar um exemplo ruim, porque é de um enorme talento, que é o Lewis Hamilton, que a gente sabe que ele ganhou a sua sexta corrida. Que já deu certo, né? Então, assim... Sim, mas o Lewis Hamilton, ele ganhou a sexta corrida que ele correu na história da Fórmula 1. Isso... é impressionante. É ridiculamente impressionante. Meu Deus. A gente pode pegar Oscar Piastri, que foi um grande talento. Ele ganhou de primeira Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula 2. E ele teve um ótimo desempenho no primeiro ano dele de Fórmula 1. Mas ele não teve um desempenho, tipo, ganhar a sexta corrida da vida, sabe? E isso porque é uma coisa que tem que estar alinhada, tu concorda? Claro, e todo mundo concorda que ele teve um bom desempenho. E esse bom desempenho não quer dizer ganhar uma corrida.
Porque os carros são diferentes, a gente tá numa era diferente de Fórmula 1. Então a gente precisa ser um pouco mais paciente com os nossos pilotos, de uma certa forma. Mas isso também é frustrante no momento que a gente vai colocar um novato ali e vai ser muito difícil ele se desdobrar como uma estrela. Claro. E eu entendo também que tem um outro ponto, que eu pensei agora especialmente no Drogovic, que eu acho que é um dos principais brasileiros que teria a possibilidade desse acesso, ou ao menos o seu nome cogitado por agora, né? Por exemplo, eu entendo que a imagem dele fica muito associada ao Lance Stroll, no sentido de que, se não fosse o filho do dono da equipe, eventualmente poderia ter uma chance. O Drogovic estaria sendo avaliado com pesos e medidas mais parecidos. Eu entendo isso. Mas, ainda assim, o piloto que ele é um piloto reserva, como, por exemplo, o Mick Schumacher, como, enfim, outros tantos, eles são avaliados também por outras equipes. Sem nem falar que várias delas têm as suas equipes júnior, entre muitas aspas, que estão correndo ali também. Claro. A Williams servindo a Mercedes, a Haas servindo a Ferrari, enfim, né? E até se a gente for pensar em equipe júnior mesmo, enfim, academia júnior, nós temos o Gabriel Bortoleto, que é um brasileiro que tá na júnior da McLaren, e eu vi uma entrevista muito interessante com o Zac Brown esse ano, que ele foi perguntado sobre os júniores da McLaren e tudo mais, e ele comentou sobre o Gabriel Bortoleto, e eu achei muito interessante que ele falou que, sim, impressiona, a gente já tá planejando fazer um teste na Indy com ele, e é uma coisa que quando eu ouvi, eu fiquei assim, tipo assim, putz, já estão passando o menino pra Indy, a Fórmula 1 Sim, e tudo mais. Os planos da equipe já caminham pra outros lados, que é legal também. Não, mas exatamente, assim, mas isso que me chamou atenção, porque eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque obviamente a gente sempre quer ver um brasileiro ter uma chance na Fórmula 1. A gente tem uma tradição de muitos brasileiros, a gente sempre pensa no Senna, mas nós temos muitos brasileiros que tiveram muito sucesso, o Felipe Massa, o Robinho, enfim. Os Piquet, o Fittipaldi, óbvio, tô pensando mais recentemente, mas a gente tem vários campeões brasileiros, né? Sim. Mas eu fiquei pensando, tipo assim, gente, mas os brasileiros, eles têm muito sucesso na Indy também, e isso também é muito legal. Claro que é. A gente tem Hélio Castro Neves, que ganhou não sei quantas 500 milhas, a gente tem... Enfim. Olha a nossa Stock Car, que é uma competição, tipo... Exatamente. De brasileiros. Então, assim, e ainda mais que o esporte tá se popularizando, a gente tem 20 assentos na Fórmula 1. Então, às vezes, assim, a gente tem que celebrar também essas oportunidades em outras categorias. Porque, gente, a Indy é muito legal. Claro. E Brasil dá muito certo na Indy também, sabe? Enfim, eu acho Aliás, a Stock Car foi a primeira corrida de autódromo que a gente foi assistir, né? Foi, claro. Sim, porque a gente tem aqui no Velopark, aqui do ladinho, né? Isso. Mas, enfim... Esperamos estar lá esse ano. Vamos. Se a estrutura do Velopark permitir, depois das enchentes, eles foram, tipo, super afetados, né? Assim, sim, a aquela região ali de Nova Santa Rita, que é... região metropolitana. Eu não sei se Nova Santa Rita é metropolitana, mas é pertinho daqui de Porto Alegre. Eu acho que é, assim. Não, e também, dependendo, é um acesso fácil pra nós, que a gente era prejudicado de aeroporto, prejudicado de... exatamente. Então, assim, é uma corrida que a gente pode assim, vamos. A princípio, o calendário dela é pra outubro, né? É antes de Interlagos. Sim. Mas eu acho que, assim, pensando no geral, nessas home races, tem uma coisa também que é muito específica, que a gente já falou em outros episódios, que é sobre o quanto um patrocinador se interessa por um atleta por ele ser de determinado lugar. Sabe? Sim. O quanto o assento do Yuki está associado à Honda, o quanto interessa a Fórmula 1 como produto ter um piloto chinês como o Zhou Guanyu, enfim, sabe? E entre tantos outros, assim, o próprio Logan Sargent, como era importante ter a representação de um piloto americano. Na época do Mick Schumacher, que era necessário um piloto alemão para os patrocínios da época. Até se a gente for olhar pra Audi agora, com essa contratação do Hülkenberg na Stake, eles queriam um piloto alemão ali. Muita gente ficou assim, nossa, mas... o Hülkenberg tão cedo assim confirmado? Claro, porque eles queriam o Carlos Sainz. Eles sabiam que se tivesse o Carlos Sainz ali, do lado dele ia ter que ter um alemão. Quem é o alemão que vai entrar vai ser o Hülkenberg. Claro. Mas é muito interessante a gente pensar nesse ponto. É que eu travo toda vez que falam do Sainz na Stake. Eu travo. Eu fico, não é possível. Eu não vou aceitar. Tá, mas então, qual é a equipe que tu prefere? Tu prefere Mercedes, Williams, Stake? Olha, é que assim... o que eu preferiria mesmo que acontecesse, a gente já sabe que não vai acontecer, né? Infelizmente. Que é continuar na Ferrari ou melhorar, né? Eu acho que a gente sempre que acontece alguma coisa muito ruim pra gente, ou algo que nos desagrada, a gente tem sempre que olhar pra aquilo de uma forma a melhorar a nossa posição.
Ai, fulano foi lá e copiou o vidinho de vocês. Ótimo, pode copiar. A gente fez primeiro. E melhora. Sabe? E o próximo vai ser inédito de novo. Pode copiar o próximo também. Entende? É uma coisa meio assim. Ah, então tá. Então eu perdi o meu assento da Ferrari pro Hamilton. Poxa, é pro Hamilton. Não é que eu perdi um assento pra um Zé Mané. Entendeu? Ainda mais vai que entrar tinha... o Lewis Hamilton no meu lugar. Ótimo. O que eu posso fazer com isso? Red Bull. Uhum. Entendeu? Então, assim, isso aí já não rolou, né? Então, o que eu prefiro? Ai, que a Mercedes é uma carroça, né? Mas sabe o que eu penso? Eu já tô acostumada com a ideia dele na Williams. Eu tenho que te dizer isso. Eu acho que ele vai pra Williams. Eu acho que vai dar rinha com o álbum, tá? Vai ser péssimo. Eu acho que não vai fazer sentido nenhum ele ir pra Williams, mas eu acho que é isso que vai acontecer. A Williams já falou várias vezes que eles estão... o plano deles com o álbum é de longo prazo, que eles estão desenhando o carro em torno do álbum. E eu acho isso muito legal. E o álbum estendeu o contrato esse ano, né? E ele estendeu o contrato justamente pra ficar a longo prazo nesse projeto, que foi muito legal. E a gente adora o álbum. E a gente, inclusive, queria ver a ascensão do álbum, né? Essa extensão de contrato, eu acho que nos dói mais por não perceber a ascensão dele em outras equipes do que necessariamente por ele permanecer, porque a gente gosta dele. Exato, eu já falei pra vocês que na minha cabeça o futuro do álbum é o Jenson Button da nova geração. Ele vai ter uma temporada bizarra de um carro bizarramente bom e vai bem. Sendo que o Jonathan da nova geração é o Carlos Sainz, né? Sim, mas é isso que eu fico pensando. Onde é que entra o Carlos Sainz nessa Williams que tá se construindo em volta de um Alex Albon? Exatamente. O sentido seria, então, subir um menino pro álbum. Sim. Mas será que seria o caminho da Mercedes subir um menino pro Russell? Só que qual que é o problema? O Russell não deixou de ser um menino ainda. Exatamente. Mas é verdade. Ainda fica esse questionamento se ele já tem essa cabeça e essa responsabilidade de ser o piloto mais experiente de uma equipe. E ao mesmo tempo, se a Williams for colocar um garoto, o quão melhor seria colocar um garoto do que o Logan Sargent. Que Sim. Tudo bem, a gente sabe que ele não se adaptou tão bem ao carro, mas ele tem, bem ou mal, 1 ano e meio de experiência naquele carro. E assim, pensando na questão do patrocínio americano, sabe? Uhum. O quanto vale a pena tu deixar de ter a representação de um americano ali. Será que já se entendeu que, olha, a equipe tá consolidada, o esporte chegou em Miami, a corrida de Las Vegas vai bem, mais ou menos, né? Enfim, a Austin também, que, sério, eu amo. Eu mal posso esperar pelos conteúdos da Stake de Valtteri Bottas e Diogo Anil em Austin. Obrigada. Vestidos de cowboy, por favor. Gente, foi o capacete mais bonito da temporada passada. Eu tô muito ansiosa. Tu já viu aquele videozinho do Carlos Sainz no Touro Mecânico? Sim. Eu posso contar do presente que tu me deu? Pode. A Giovana me deu um presente e... Não tem nada a ver com o Carlos Sainz. Tem sim. Tá, mas na hora que eu comprei o presente não tinha nada a ver. Ele ganhou um significado, né? Isso. É porque era um item de Fórmula 1 que eu amei. E aí, qualquer dia desses, eu tô esperando pra usar uma coisa que eu acho que vai acontecer. Todo mundo já entendeu de qual equipe que é o item. Sim. Mas é porque é o item que a Luísa só tinha achado bonito. Legal. Que é um bom critério, né, gente? Sim, bonito. E aí... Eu tô muito Maia Mazafera nesse episódio. Tipo, quem estiver nos ouvindo, eu fiz altos gestos, assim, não falei nada. Eu só sei que ela faz o coraçãozinho, né? Fica tipo... Ai, sim, tem um beijinho. Enfim. Mas enfim, tu ganhou qualquer hora dessas abrem nosso story, pá, tá lá o meu presente que eu ganhei. Tá lá o item. Quem nos segue no Instagram e viu usando um item da mesma coleção da semana passada. Ai, fofo. Já fica a dica pra quem é faster hardcore. Sim. Mas a gente, enfim, a gente tá falando de home race, a gente tem muitos sucessos de home race, a gente tem muitos fracassos de home race. Eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre a home race desse fim de semana. O que tu acha? Sim. Nós estamos temáticas. Pra quem apenas está nos ouvindo, nós estamos temáticas. Eu estou de Alum Site e você está de Carlos Sainzete. Como novidade pra total. Novidade pra quem, né, gente? É que eu tô Alum Site todos os dias da minha vida. Tá. Mas, enfim, nós temos esses 2 pilotos espanhóis, como a gente falou, os dois têm um papel super importante nas nossas vidas. Não, mentira, gente, nos grids da Fórmula 1. Por favor, né? E eu acho que Só ganhar... que me faltava mesmo. E eu acho que ganhar a home race pro Carlos e pro Alonso tem significados diferentes, né? Com certeza. Eu acho que quando a gente olha pro Alonso, é um cara que ele já venceu em casa 3 vezes. Se quiser contar só Barcelona 2 vezes, poderia dar o lugar pro colega, né? Já mas pensou? Então, eu não sei porque hoje de manhã eu pensei no Carlos na Aston, tu acredita? Carlos na Aston? Gosto. Imagina os 2 espanhóis.
Só que isso é uma especulação, assim, que eu acabei de criar, né? Não tem nada a ver, gente. Enfim. Mas eu acho super legal, cara. Inclusive, eu falei que eu gostaria do Drogovic na Aston há, tipo, mais ou menos uns 5 minutos atrás. Então, assim, ignorem, foi só uma coisa que eu pensei. Mas sabe que eu ia adorar ver eles colegas de equipe? Eu só não ia gostar se desse rinha e eles estragassem essa conexão que eles têm. Que é o que eu acho que... sim. Eu acho que isso vai acontecer com o Albon também, né? Mas, enfim, né, gente? Mas o Alonso, ele ganhou 3 vezes em casa, 2 vezes se não quiser contar o GP da Europa, que foi em Valência. Mas eu sempre vou contar aquela corrida, porque é uma das minhas corridas favoritas, 2012. Então, ele tem 3 vitórias em casa. Pra ele ganhar nesse ano, seria a 33. Quem é fã do Alonso sabe, a famigerada 33, a vitória número 33 dele. Isso seria muito legal, mas infelizmente eu acredito que o Alonso não tenha carro pra isso. Eu também acredito nisso, infelizmente. Porém, eu acho, gente, com todo respeito ao Alonso, que é um grande vencedor e que vai nos fazer muito feliz estar no pódio. Sim. Tá? Por favor, com a bandeirinha. O Carlos precisa de nós, tá? O Carlos, ele precisa de uma intervenção. Não tem mais, assim, não tem como a gente esperar, sabe? Assim, é paciência, né? A virtude da paciência. Não, chega. Nós resolvemos intervir. Perguntamos para as festers quais os conselhos que o menino Carlos precisava ouvir. Porque, afinal de contas, vocês deram tantos conselhos bons pro Lando que ele acabou ganhando uma corrida, né? Logo em seguida dos nossos conselhos. Então, a gente resolveu fazer o quê? Repetir a fórmula que deu certo. Exatamente. Porque a gente repete só o que dá certo. Exatamente. Já Dessa fica vez, aí a minha... Já fica aí a tua sugestão. Mas aí, nós conversamos com a fester Elisa... E ela mandou alguns áudios excelentes pra nós, com algumas sugestões pro Carlos Sainz. E eu acho que são sugestões que todos vocês vão acatar. Porque é o tipo de coisa, assim, ele precisa dar um match naquela vida. Ele precisa tirar a cabeça do bueiro e tem algumas coisas que ele pode fazer que vão resultar nisso. E eu queria dizer que especialmente estamos muito contentes com a participação da Elisa, porque ela não só é uma grande festa que conversa muito com a gente, mas ela é uma grande fã do Carlos Sainz. Exatamente. E o fã, ele sempre sabe, né, o conselho. Então, assim, ouçam essas palavras. Oi, Fasters, tudo bem? Meu nome é Elisa e a convite das nossas Fasters Supremas eu vim trazer os meus 2 conselhinhos pro menino Carlos conseguir ter sucesso no seu GP em casa. Carlitos, meu primeiro conselho pra você é: traz o bigode de volta. Ah, mas o bigode é feio. Ah, mas o bigode é esquisito. Gente, Carlos Sainz e feio na mesma frase não existe. Mas, apesar das controvérsias, o bigode, indiscutivelmente, traz uma vibe cabrona a mais, assim, uma vibe El Matador, entendeu? E a gente precisa relembrar de uma Austrália 2024 para que ele tenha sucesso na Espanha 2024. Então, assim, para que ele consiga manter Lando Norris, Max Verstappen, Charles Leclerc, Oscar Piastri, o grid inteiro atrás dele, vai aí o meu segundo conselho pro menino Carlos, que é: não escuta a Ferrari. Box, será que é a hora do box mesmo? Trocar pro pneu tal. Vamos pensar? Carlos, seja seu próprio estrategista, não escute a estratégia da Ferrari e você vai ter sucesso nesse GP. Acho que a Elisa, eu tenho certeza de que ela entregou tudo com esse áudio. Box, vamos pensar? Será que é a hora do box mesmo? Eu acho que isso é assim, piloto da Ferrari geralmente pode se beneficiar desse conselho, né? Sim. Sobre o bigode, eu tenho opiniões pessoais sobre o bigode, mas eu não sou a maior fã do Carlos Sainz que tá aqui nessa mesa. Então eu vou dizer que eu vou concordar com as vibes cabronas, que tem um molho, tem uma coisa. Sim. Se eu for dar minha opinião, eu vou dizer que eu prefiro sem. Porém, eu entendo a vibe, acho que tem tudo a ver com Espanha. Se é pra trazer de volta, que traga na Espanha. Sim. Olha, pode vencer de bigode, sem bigode, o negócio é segurar todo o grid pra trás mesmo, igual a Elisa falou, eu concordo. Isso aí. E, gente, o negócio é o seguinte, a Ferrari, ela já não te quis, entendeu? Ela te substituiu por um piloto histórico maravilhoso que a gente também gosta? Sim, tudo bem. Mas assim, gente, é pra frente que se anda, entendeu? Especialmente na pista. Sim, não me vai correr de ré. Não, e não me vai correr atrás dos outros, entendeu? Vamos lá. É isso aí. Eu achei excelente. Tá? Excelente. Achei que a Elisa representou muito bem todos os outros conselhos. E quem quiser ver o mais variado número de conselhos que o Carlos recebeu, veja o nosso feed do Instagram, que eles estão lá. Agora, eu tenho uma coisa pra te dizer. Me diga. Tu já imaginou um pódio Carlos Sainz,
Fernando Alonso. Nossa, o sonho desse podcast. Isso E aí. assim, eu gostaria que fosse mas eu vou dizer quem eu vou cravar esse pódio, tá? Lando Norris. Eu queria que fosse o Piastri, mas eu acho que o P3 dessa vez é do Lando. Eu gosto do Lando P3. Uma coisa que vai ser uma corrida muito mais difícil, vai ser uma corrida muito mais complicada pros nossos queridinhos, mas se a gente coloca o Max Verstappen nesse pódio, todo mundo concorda que tem um merecimento maior de quem tá na frente, né? Sim. Todo mundo concorda, tipo assim, nossa, tá tudo bem, ele é o P1, ele é o P2, o P3 foi o Max Verstappen. Não tinha nada de errado com a Red Bull e o Max Verstappen ficou em P3. Só não deu ali pra chegar. Aquele gostinho daquela do que o Lando quase venceu, tipo assim, mais 2 voltas o Lando era P1. Sabe? Isso aí a gente não pode ter na Espanha porque não tem mais 2 voltas, né? Não, eu tô falando assim... Aquela impressão que o carro já não tá tão bem, assim. E também... Ou que o outro carro tá bom também, né? E fazia tempo, sim, com certeza. E fazia tempo que a gente não tinha uma temporada com tantos vencedores. Sim. Tipo assim, o Max tá vencendo bastante? Sim. Mas esse ano a gente já teve vitória do Leclerc, já teve vitória do Sainz, já teve vitória do Lando, sabe? E isso é, sim, um sinal de que a hegemonia da Red Bull não acontece mais como acontecia nos outros anos, como por exemplo ano passado. Que era tipo, a gente apostava de P2 em diante. E a gente sabe... Não adiantou quando o Carlos venceu em Singapura, né, gente? Só pra alinhar. Não, tudo bem, né? E a gente sabe que a Red Bull, quando ela sai da sua hegemonia, ela não despenca, né? Porque também eles são bons demais pra isso. E é muito difícil a gente... mas o Pérez não vem vindo bem, né? Não que isso tenha sido assim, né, critério novidade. Pra não renovar, mas tudo bem. Não, mas é que é muito difícil comparar o Verstappen com o Vettel, porque o Vettel teve uma outra situação, ele teve uma troca de regulamento. Sim. Que aí ele não se deu muito bem com os carros do novo regulamento, e aí o colega de equipe dele, Daniel Ricciardo, se deu. E vem aí uma troca de regulamento. Já deixo aí a reflexão pro futuro, gente, de se essa troca de regulamento ela não vai cimentar algumas tendências que a gente tá vendo nessa temporada. Como de, por exemplo, mais vencedores. Pois é. Então, assim, eu já deixei a minha aposta, mas assim, a Elisa representou vocês tão bem que ela deixou as apostas dela também. Então, eu vou tocar as apostas da Elisa e depois tu aposta, pode ser? Combinado. Se preparem, que tá muito boa também. Sim, gente, eu ouço antes, infelizmente. Ou felizmente, né? Eu acho legal ouvir. Não, vai que alguém manda alguma coisa absurda. Né? Exatamente. Não, se alguém mandou absurdo, a gente não toca. Nunca aconteceu. No mundo maravilhoso conforme Elisa, onde eu determino todas as regras, o sol está raiando, os pássaros cantam e o bem sempre vence, eu gostaria de apostar num pódio de garotos McLaren, pra alegria do Zac Brown e do tatuador dele, que ele vai sair com o braço fechado. Eu queria apostar numa vitória de Carlos Sainz, uma P2 de Lando Norris e uma P3 de menino Piastri. Mas, infelizmente, o bem nem sempre vence, eu não determino todas as regras, a FIA tá aí, e a gente não pode descartar a força da Red Bull e a habilidade do Max Verstappen. Eu realmente acredito que a gente tem chance de ver uma vitória do Carlos Sainz. Apesar dos pesares, a Ferrari foi muito importante para ele. Mesmo que a Ferrari não venha, né, mostrando um tratamento muito legal com ele, na minha opinião. Mas isso é bem praxe da Ferrari. Sebastian Vettel e Fernando Alonso concordariam comigo. Acho que ele tem muita chance, acho que seria muito importante para ele ganhar. Então eu acho que ele vai com muita força. Eu aposto mesmo numa P1 de Carlos Sainz, uma P2 de Max Verstappen e uma P3 de Lando Norris. Olha! Conversou com o que a gente falou. E pra fechar a minha aposta, eu vou deixar a aposta do coração e a aposta da cabeça, tá? Tá bom. A do coração é a 33 do Alonso, vai sair. Imagina. Não vai acontecer, infelizmente, pessoal. Olha, eu sou Alonso 7, mas eu sou só iludida até um certo ponto, tá? Eu ia adorar ver um pódio compartilhado, P1 Alonso, P2 Carlos Sainz. E vamos botar um outro piloto bom. Eu vou manter a minha aposta tipo de Verstappen na do coração, só porque eu acho que isso vai trazer um significado extra pra o P1 Só pra não ser tão do coração assim. Só pra não ser tão do coração. Da cabeça, eu acho que o Alonso, infelizmente, não vai pegar pódio, tá? Tá. Infelizmente. Mas eu vou colocar já pensou? Ele pode pegar, tipo, não pole, mas ele pode, tipo, largar em P2, P3. Já pensou? Fazer uma largada legal? Também ia ser bom, Isso né? é legal. E ele sempre... Enfim, ele é um ótimo piloto. Ele vai fazer umas rinhas divertidíssimas pra gente. Ele e é muito habilidoso, muito né? habilidoso. Sempre uma competição super justa da parte dele. Antes que os fãs do Massa cheguem no podcast, gente, é a minha opinião, né? Minha opinião no nosso podcast. Sim. Mas eu vou colocar... eu vou ser legal, eu vou colocar a vitória do Carlos Sainz. Acho que se ele não ganhar, ele vai estar no pódio. Ai, você é legal. Então quer torcer? Não torce. Tô torcendo, Luiz. Eu tô te falando que eu tô torcendo. Ó, Carlos Sainz, P1.
Eu ia adorar ver o Piastri nesse pódio, não porque eu quero ver ele em todos os pódios. É porque ele vai achar que é home race dele também. Não, mas é que eu acho que o maior presente que o Piastri pode dar pro Carlos na sua home race é ele correr uma corrida direitinho e um não atrapalhar a corrida do outro. Não, mas só pra garantir, vamos deixar o Piastri fora desse pódio só hoje. A gente põe o Lando. Porque se o Piastri me tirar o Carlos dessa corrida, olha... Olha, eu vou dizer que assim... Tentou o novo campeão, né? Também nós não podemos negar Não, isso. não podemos negar, mas o que eu vou dizer é assim, quem é que tira quem da corrida ali não é o Piastri, né? É o Sainz. Depende. Mas então, pra fechar a minha aposta, eu vou colocar, então, Carlos Sainz vencendo. Eu vou colocar Piastri no pódio em algum lugar. Tá. E vou colocar... Quem mais que eu vou colocar? Eu vou colocar o Lando. Imagina que amor, Carlando. Que amor. Vitória do Sainz em casa. Sabe que o lar é onde está o coração, né? Então, se o coração está encarlando, vou fechar. Na verdade, eu falei que ia fazer um pódio da cabeça e outro do coração. Os dois foram do coração, né? Mas, enfim. Acontece, foi assim. Um foi extra porque tinha o Alonso. E eu não acho que o Alonso vai passar no pódio, né? De qualquer forma, a gente segue Alonsite, né, gente? Apoiando o nosso Kingo em todos os lugares. Sabe que eu achava que ia ter sprint esse final de semana? Não sei por que eu achava isso. Faz tempo que não tem corrida sprint, né? É porque é fim de semana da Fórmula 1 Academy. Aí a gente acha que tem sprint. Pode ser. Mas vai ter, inclusive... Não sei por que eu achava isso. Vai ter, inclusive, treino livre 1 com um piloto diferente. Sim, vai o ser, Berman. O Oli Berman vai correr. Uhum. Então... E eu acho que o Antonelli também, não? Sabe que eu não sei? Não... Bom, gente, então vamos ficar de olho nisso daí. Isso. Vamos descobrir juntas. Todo mundo preparado? Quero ver comidinhas típicas espanholas aí nas refeições de vocês do fim de semana. Se alguém fizer Tapas, que mais? Vou fazer uma paella, alguma coisa assim. Ai, que delícia. Enfim, se alguém for fazer alguma coisa, marca o Bifest, que a gente vai adorar. Que a Giovana ama. E nessa nota, eu acho que a gente pode ir encerrando o Bifest dessa semana. O que tu acha? Eu acho que sim, né? Vamos torcer, vai ser a corrida do Carlos. Eu tô meio saudosa já, assim, de pensar que ele não vai mais correr pela Ferrari lá. Porém, né, gente, Madrid entrou no circuito, vai começar a substituir Barcelona. Vai. Né? E o Carlos, como um madrilenho, finalmente vai ter a sua corrida em casa. Casa mesmo. Estilo Logan Sargent, né? Em Miami. M de Madrid, vamos ver o que Madrid M vai trazer. M de Madrid, é isso aí! Gente, enfim, Barcelona é um circuito maravilhoso, a gente tem muita dó de perder, mas vamos assistir essa corrida animadas pelo que vem pela frente. Vai ser uma corrida muito legal, eu tô com esse pressentimento já. Acho que deve ser uma corrida muito legal de ir presencial, infelizmente não temos esses meios no momento. Mas vamos aproveitar o fim de semana. Se você for acompanhar alguma coisa, você pode também acompanhar o Bifest. Nós estamos em todas as redes sociais como Bifest Podcast. Esse episódio está sendo transmitido pelo Spotify. Então, se você quiser deixar uma avaliação no Spotify e também um comentário, nós vamos adorar. Nós adoramos os comentários dali. E a gente se encontra no TikTok, no Instagram e semana que vem aqui no Spotify. Um beijo, tchau! Tchau!